Quem foi Guilherme Carey, o pai das missões modernas? Quais foram seus principais feitos e onde ele evangelizou? Quer saber mais? Fique até o final desse vídeo. Fala galera, graça e paz. Nós estamos aqui hoje no quadro Histórias que Edificam. Você que ainda não é inscrito no canal e quer receber conteúdos como esse, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificação. E você quiser saber, eu usei como fonte o livro Heróis da Fé de Orlando Boyer. Então se você quiser se aprofundar, o link está aí na descrição. O link do nosso último vídeo do quadro Histórias que Edificam, está também na descrição. Então dá uma olhada lá que está muito bom. Hoje nós vamos falar sobre Guilherme Carey, o pai das missões modernas. Ele nasceu em 1761 e morreu em 1834. Então fica até o final aí que hoje o conteúdo tá muito bom. Vamos lá então, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre a infância dele. O avô e o pai do pequeno Guilherme pertenciam à igreja anglicana e eram sucessivamente professor e sacristão da paróquia. Aos 12 anos, ele adquiriu um exemplar do vocábulo latino. E aos 14 anos, iniciou sua carreira como aprendiz de sapateiro. Na loja encontrou alguns livros, quais se aproveitou para estudar. Assim iniciou o estudo do grego, e começou a estudar e examinar constantemente as escrituras. Apesar dele começar as escrituras, né, gente? Isso é importante. Apesar dele começar a estudar a escritura com 18 anos, a sua conversão só se deu com 18 anos. Após, ouvir um sermão e ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. Foi batizado por imersão no batismo bíblico e apostólico. E aí, gente, ele consistia em ler diariamente a Bíblia em latim, grego e hebraico. Então, ele não lia só a Bíblia, no seu idioma, ele lia a Bíblia em latim, grego e hebraico. Nós vamos ver que ele tinha facilidade com outros idiomas. Com a idade de 20 anos, casou-se. Os membros da igreja onde pregavam, entretanto, eram pobres, e Carey teve que continuar seu ofício como sapateiro. Então ele vai começar no ministério na sua igreja, porém não vai ser sustentado por isso, né? Não vai viver só disso, ele teve que continuar seu ofício como sapateiro. Também ensinava geografia em Moncton, que foi durante esse tempo que ele leu o livro As Viagens do Capitão Cook, em que Deus falou, lendo esse livro, Deus falou com ele sobre a oportunidade de pregar aos pagãos, Foi assim que Deus chamou ele para pregar para os milhões de hindus na própria língua deles. A igreja dele, isso é outro fato interessante, a igreja não aceitou a ideia, considerava um absurdo levar o evangelho aos pagãos, por ser uma igreja tradicional, gente? E não tinha muito costume, por isso que ele é o pai das missões modernas. Não tinha muito costume de enviar missionários para outro país. Então, certa vez, em uma reunião, Carey se levantou e ventilou o assunto, O dever dos crentes em promulgar o evangelho às nações pagãs. O presidente da reunião, surpreendido, pôs-se em pé e gritou: "Jovem, sente-se. Quando agradar a Deus converter os pagãos, ele o fará sem o seu auxílio, nem o meu." Então, esse fogo vai ardendo na vida dele, continua a arder, até que em maio de 1792, ele pregou o seu memorável sermão sobre Isaías 54, versículo 2 e 3, que fala, amplia o lugar da tua tenda, Aí, não vou ler tudo aqui. Ele discursou sobre a importância de esperar grandes coisas de Deus e em seguida enfatizou da necessidade de tentar grandes coisas para Deus. O auditório sentiu-se culpado de negar o evangelho aos países pagãos, a ponto de levantar as vozes em choro. Foi então que foi organizada a primeira sociedade missionária da história das igrejas de Cristo para a pregação da palavra de Deus entre os povos nunca evangelizados. Olha que interessante, nunca tinha sido criada uma sociedade, para levantar missionários, para enviar missionários, Porém, apesar disso, a igreja onde pregava não consentia que ele deixasse o pastorado. Olha que interessante. Porque eles amavam, as pregações dele. Mas mesmo assim ele insistiu. Outra coisa também é que ele não teve um apoio muito forte
da sua esposa. Não teve. Ele ia partir sem ela para a Índia, porque sua esposa não queria ir fazer missões, não queria ir junto com ele. E no dia que ele saiu para o navio, né, para pegar um navio, né, Deus enviou um certo presbítero, um ancião da igreja, para falar com aquela mulher. E aí, não sei o que aconteceu, ele já tinha falado para ela que mesmo se ela não fosse ela, ele ia. E eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe, mas a partir desse momento ela foi convencida. Nós sabemos que foi a ação do Espírito Santo, mas as palavras que esse presbítero usou, ninguém sabe. Mas ela foi convencida a estar com Kelly. E aí foi surpresa para todos do navio quando ela chegou lá com seus filhos para ter com Kelly. Ao chegar lá na Índia, no caminho para a Índia, ele aproveitou, né, para estudar o Bengali e para ajudar os missionários a verter Gênesis para a própria língua indiana. Ele começou a praticar, né, o idioma, né, durante a viagem. Apesar da sua esposa ir com ele, ele não tinha um apoio muito grande da sua esposa em missões. Algumas vezes ele parecia que estava sozinho. Depois de 2 anos, a história diz que ela praticamente enlouqueceu. Então nós vamos ver que a história foi bastante difícil desse homem. Ele era professor lá de línguas orientais, ele não só fazia missões, ele era professor de línguas orientais e fundou também o Sempor College para ensinar os obreiros. Chegar na Índia, continuou os estudos, fundou a Sociedade de Agricultura, criou um dos melhores jardins botânicos do país. Gente, ele fez muita coisa, não fez só missões, ele fez muita coisa na Índia. Um de seus filhos começou a pregar o evangelho também, mas depois de um tempo quis virar embaixador. Ele escreveu, aí de novo voltando para Kelly, escreveu várias gramáticas indianas, compilou notáveis dicionários dos idiomas Bengali, Marathi e Sânscrito. Com a avançada idade, os seus amigos insistiam para que diminuísse seus esforços, mas ele continuava, né? E aí, em 9 de junho de 1834, Guilherme Cowley dormiu em Cristo, ou seja, faleceu. A humanidade era uma das características mais destacadas na sua vida. Calcula-se que ele tenha traduzido a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Ou seja, era um homem imbuído a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, é muito importante que deixe o seu like aí para o YouTube entender que é importante esse vídeo. E outra, não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você não vai perder os próximos conteúdos que estão tão bons ou muito melhores do que esse. E além disso, quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo. Se quiser comprar o livro para se aprofundar, o link está na descrição. E é isso aí, gente. Comenta. Quer saber mais sobre a história? Quer saber de mais alguma história? Alguma dúvida ainda sobre a vida dele? Comenta aí embaixo que eu faço um vídeo respondendo sua pergunta. Deus abençoe sua vida, graça e paz.